E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Sabe, comprar carro usado aqui no Brasil, bom, é sempre uma daquelas aventuras. Às vezes parece um verdadeiro campo minado. Para garantir aquele negócio imperdível e não cair em nenhuma armadilha, a gente precisa ativar o modo detetive. Então, hoje nós vamos decifrar exatamente como fazer isso, guiando a nossa investigação por um documento que é, sem exageros, essencial. À primeira vista, parece só mais uma listinha de verificação. Mas olha, não dá para se enganar. O que a gente tem aqui é literalmente um escudo poderosíssimo contra a compra daquele famoso carro problema. Esse é o checklist completo com 12 pontos de uma perícia cautelar nível 2. É a linha de frente, a barreira que separa uma compra inteligente de uma dor de cabeça simplesmente gigantesca. Certo, vamos mergulhar no nosso roteiro de investigação de hoje. Primeiro, vamos entender a perícia nível 2. Depois, o histórico e as multas. Em seguida, damos uma olhada nos danos estruturais e colisões. O ponto 4 é sobre fraudes de quilometragem e chassi. E fechamos com pintura, pneus e iluminação. Partindo então para o nosso primeiro ponto, a perícia nível 2 e como ela vai muito além da superfície. Mas o que exatamente esse nível de inspeção significa na prática? Não é só dar aquela voltinha no quarteirão e chutar o pneu, sabe? É uma investigação super rigorosa que flui em 3 fases bem lógicas. O passo 1 é encarar a papelada, caçar multas, histórico de leilão, essas coisas. O passo 2 entra na mecânica e no combate a fraudes, avaliando o motor e chassi bem de perto. E o passo 3 vai para a estética, conferindo a pintura e os pneus. É um filtro e tanto. Avançando para o nosso segundo ponto, o histórico e as multas, as famosas ameaças invisíveis. E por que invisíveis? Porque os maiores pesadelos quase nunca começam com fumaça saindo do motor. Eles começam lá na burocracia. O checklist bate em 4 pontos cruciais aqui: passagem por leilão, pendências espalhadas por outros estados, problemas na justiça e aquelas temidas multas do Detran, da PRF, da CEMOB. Imagina só, a pessoa compra o carro dos sonhos e, do nada, descobre um bloqueio judicial ou uma dívida federal impagável. Essa fase da inspeção existe justamente para mapear e evitar aquele velho caso do barato que sai caro. Agora, o que é realmente interessante neste próximo ponto, chegamos à parte 3, danos estruturais e colisões, os perigos físicos ocultos. Saindo da papelada do escritório, a gente vai direto para a integridade física, pro metal mesmo. E o foco absoluto aqui é a busca por colisões graves. Não estamos falando daquele arranhão de carrinho de supermercado, não. Estamos falando de acidentes sérios. Comprar um carro que foi gravemente batido sem saber, bom, é colocar a própria segurança em um risco gigantesco. E é exatamente por isso que a inspeção vai direto procurar por longarinas danificadas. Para quem não tem tanta familiaridade, as longarinas são meio que o esqueleto estrutural do veículo. Se esse esqueleto entortou ou foi mal consertado, a capacidade de absorver o impacto de uma batida no futuro fica totalmente comprometida. É, sem dúvida, uma checagem vital. Chegamos ao ponto 4, fraude de quilometragem e chassi. Ou, em outras palavras, a hora de pegar os golpistas. Nessa hora, a investigação veste a capa de caçadora de fraudes deliberadas. E o alvo número 1, a quilometragem adulterada. Aquela famosa voltadinha no odômetro. É uma prática criminosa super comum, infelizmente. A pessoa acha que está levando para casa um veículo super conservado de garagem, mas na verdade está levando um posto de desgastes mecânicos todos mascarados. Para bater de frente com isso, a perícia cruza 3 informações que não mentem: a quilometragem, a numeração do chassi e a numeração do motor. Cruzando esses 3 dados, a gente descobre a verdadeira identidade do carro. O chassi e o motor originais condizem com aquele desgaste que a gente vê no painel e nos pedais? Essa é a chave de ouro para desmontar qualquer golpe. Indo para o nosso último ponto: pintura, pneus e iluminação. O nível da superfície e as famosas letras miúdas. Nessa etapa final, o olhar vai para o que está na superfície. Uma repintura, por exemplo, pode ser só um pequeno detalhe ou pode ser a maquiagem de um acidente bem feio. Já encontrar pneus danificados ou problemas no sistema de iluminação são aquele sinal de alerta piscando de que o dono anterior relaxou na manutenção básica. E na prática, significa que a gente vai ter que botar a mão no bolso assim que pegar a chave. Mas olha, tem um detalhezinho técnico aqui, uma verdadeira dica de ouro escondida no documento. A aferição de pintura pode apresentar variações e inconsistências caso o carro não esteja limpo e seco. Isso é muito importante. Até a inspeção mais tecnológica do mundo vai falhar se o carro estiver molhado ou sujo. Então fica a regra:
Nunca se avalia a lataria debaixo de chuva ou sem dar aquela lavada boa antes. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Será que uma compra está realmente protegida se o carro não passar exatamente por essa investigação de 12 pontos? Fica claro que uma perícia nível 2 não é um luxo, né? É uma verdadeira blindagem. Ela cobre desde aquelas pendências jurídicas invisíveis até as fraudes mais elaboradas de motor. Com esse conhecimento na mão, navegar no mercado de usados fica infinitamente mais seguro. Muito obrigada por acompanhar mais essa investigação com a gente e até a próxima.